Vamos falar sobre o evento Before Commit. O evento Before Commit é um evento que é disparado pelo GlobalCAD toda vez que ele terminou de gravar as informações do banco de dados, mas ainda não fez o commit dessa transação. Ou seja, as informações ainda não foram plasmadas definitivamente no banco de dados. Para capturar esse evento Before Commit, nós temos que vir aqui em Setup, C#, Before Commit C#, e escrever um código C# que vai ser chamado toda vez que o Before Commit acontecer. Se a gente não souber por onde começar, basta clicar em Set Template. E aqui o GlobalCAD já insere um código de exemplo com algumas cláusulas using e alguns parâmetros que são recebidos pela função main, que é a função que vai ser chamada quando o Before Commit acontecer. Lembrando que no momento em que essa função Before Commit é chamada, nós já temos os dados no banco de dados. Eles só não foram commitados, a transação ainda não teve um commit, portanto ainda não foi plasmada definitivamente no banco de dados, oficialmente, né? Mas se essa função nossa disparar uma exceção, o GlobalCAD vai fazer um rollback da transação, ou seja, vai desfazer tudo que foi gravado no banco de dados, retornando ele para o estado anterior. Então vamos fazer esse teste, eu vou disparar uma exceção. Vamos publicar o formulário e testar. O que eu vou fazer é editar uma das entrevistas existentes. Vamos pegar, por exemplo, essa entrevista do Francisco, editar. Mudar o nome do entrevistado para Francisco M e apertar o botão salvar. Quando eu apertar o salvar, os dados que estão aqui digitados, inclusive o nome Francisco M, a idade 43, CPF, etc., esses dados vão ser armazenados no banco de dados e a nossa função Before Commit vai ser chamada. Se a nossa função Before Commit disparar uma exceção, o texto dessa exceção vai ser mostrado em tela e o salvamento vai ser revertido. Quer dizer, vai acontecer um rollback, nada vai ser salvo no banco de dados. Então vamos apertar o salvar. Como esperado, a mensagem que nós disparamos, não foi possível salvar o seu cadastro, aparece em tela, né? E se eu apertar OK e retornar para o relatório analítico, a gente pode ver que nada foi salvo. A gente pode atualizar o relatório, o nome do entrevistado continua sendo Francisco, quer dizer, a informação que a gente tinha colocado como Francisco M não foi permanentemente armazenada no banco de dados. Aconteceu um rollback. Bom, como vocês podem imaginar, o Before Commit nos traz muitas possibilidades. Nós podemos, por exemplo, no Before Commit, avaliar os dados que foram registrados e rejeitar essa gravação por algum motivo. Nós podemos também aproveitar o ensejo do Before Commit para tentar fazer alguma gravação no banco de dados complementar e assim por diante. São muitas aplicações. Então, vamos aprender como no Before Commit a gente pode pegar os dados que foram inseridos pelo usuário sem precisar de escrever uma query no banco de dados. Vamos primeiro trabalhar com o objeto root item instance que a gente recebe como parâmetro. Esse objeto root item instance é basicamente a instância do container raiz, aquele container -1, que fica armazenado como -1 na tabela de valores. Se eu quiser obter o valor de um item, por exemplo, o nome do entrevistado, vamos gravar numa string. É tão simples quanto isso, é muito parecido com as funções que nós temos em campos calculados. Essas funções são funções estáticas da classe FormItemInstance. E o primeiro parâmetro é o ID do item, cujo valor nós queremos pegar. 10 é o item nome do entrevistado. E agora vamos disparar uma exceção. O nome do entrevistado é... E aqui a gente mostra o valor de nome entrevistado, só para a gente testar que essa chamada de função getValueAsString está obtendo de fato o nome do entrevistado. Vamos publicar e testar. Editar esse cadastro, apertar o salvar. Olha só, o nome do entrevistado é Francisco.
Então, usando as funções utilitárias formItemInstance.getValueAs, por exemplo, as int, as datetime, as double, etc., a gente consegue obter os valores que foram preenchidos pelo usuário quando ele preencheu o registro. E agora, se a gente quiser, por exemplo, saber o nome dos filhos, já que o entrevistado pode ter um ou mais filhos, como que a gente faria? Aí nós vamos usar uma outra função, que é a formItemInstance.getContainers, e aqui a gente passa o ID do container de filhos, vírgula, rootItemInstance. Vamos descobrir qual é o ID do container de filhos, voltando na aba Itens. Filhos é o container 110, é um Items Container Master de ID 110. Então vamos voltar no código. GetContainers 110, aqui eu estou obtendo um array de containers. Vamos botar conts. E agora eu vou iterar sobre os containers. For each var cont in conts. Eu posso pegar o nome de cada filho. String, nome filho, igual com a mesma função utilitária. FormItemInstance.getValueAsString. Qual é o item que contém o nome do filho? Vamos lá na aba Itens para descobrir. É o 120, é uma text box que contém o nome do filho. Então, voltando para o código, getValueAsString 120, só que ao invés de pegar do container rootItemInstance, que é o container raiz, eu agora vou pegar do container cont, que é o container da nossa iteração. Aqui eu peguei o nome do filho e vamos armazenar o nome de todos os filhos numa lista de string. Então, deixa eu declarar uma list de string, nome dos filhos, igual a new list string. E a gente adiciona o nome filhos.add, nome filho. Por fim, o nome do entrevistado é nome do entrevistado. E agora vamos botar o nome dos filhos. E o nome dos filhos é string.join, vamos joinar por vírgula, nome filhos. Fechando parênteses. Vamos tentar publicar. Ok, publicado com sucesso. Então agora vamos testar. Voltando para trás, editando novamente a entrevista do Francisco. Vamos ver primeiro se a gente cadastrou filhos. Tem sim, Isabela e Liz. Então se a gente apertar o salvar, olha que interessante. O nome do entrevistado é Francisco e o nome dos filhos é Isabela e Liz. Agora, voltando no nosso before commit, se eu quisesse obter os valores que foram inseridos pelo usuário direto do banco de dados, eu também poderia. Afinal de contas, os dados estão no banco de dados, eles só não foram comitados, mas eu recebo como parâmetro o objeto de conexão com o banco de dados e a transação vigente. Então, vamos reescrever esse mesmo trecho de código que nós fizemos, primeiro comentá-lo, né? Vamos reescrever, só que agora acessando o banco de dados. Bom, vamos declarar uma variável do tipo dinâmica, j, igual a dbutils.run_and_get_json. Então, ele vai rodar um comando no banco de dados e retornar esse comando, essas linhas, no formato JSON. New dbCommand. E aqui a gente passa dois parâmetros, a conexão, CN, que nós recebemos via parâmetro, e a transação, TR. Na sequência, a gente escreve a nossa query. Então, eu vou usar o string.format. O parâmetro 0 desse comando string.format é a dessa tabela de valores. Não é conveniente escrevê-la literalmente, porque dessa forma o nosso código se torna reutilizável. Se a gente não escrever de forma literal, ele pode ser reutilizado em outros projetos. Então, o nome da tabela de valores, ela vem via parâmetro para a gente na variável valueStableName. É isso que a gente vai usar aqui. Além disso, nós também recebemos via parâmetro o default contract, que é o código do nosso slot de módulo, né? E o form number, que é o código de cadastro dessa operação. Então, eu vou passar esses números como parâmetro para a query. Eu poderia usar o string format, poderia colocar aqui o 1 e aqui embaixo colocar o form number, mas eu gosto de usar parâmetro, é um pouco mais seguro do ponto de vista de injeção SQL.
Bom, a variável j, ela vai conter n linhas. No nosso caso, sempre vai ser uma linha, porque nós estamos buscando na tabela de valores o registro cujo código-contrato é igual ao meu slot de contrato, cujo formulário é igual ao formulário que eu estou salvando e cujo container é igual ao container raiz. Então, isso aqui sempre vai retornar uma linha. Então, querendo a primeira linha, eu vou criar uma variável chamada de j0, é a j0, é a primeira linha. E se eu quiser o valor da variável str1, que é o nome do entrevistado, eu posso pegar ele da seguinte forma: nome entrevistado igual a j0.str1. Então, aqui a gente pode mostrar o nome do entrevistado é nome do entrevistado. Vamos apagar essa outra parte do nome dos filhos, que a gente ainda não buscou. Compilar e testar. Ok, vamos editar a entrevista do Francisco. Editar. Apertar o salvar. O nome do entrevistado é Francisco. Então, o mesmo efeito que nós tivemos usando o objeto root item instance, nós também podemos obter lendo do banco de dados diretamente. E para pegar o nome dos filhos, vamos rodar uma query só que em outro container, o container de filhos. Então, eu vou simplesmente copiar esse código inteiro que nós fizemos. E ao invés de declarar a variável j, eu vou chamar de jfilhos. Os filhos estão, o nome dos filhos está na variável str1 da tabela de valores. Aqui no caso é a vfilhos, né? Vamos chamar de vfilhos para ficar diferenciado. Continua sendo o mesmo código-contrato, o mesmo código-cadastro, porém o container, ao invés de ser o container -1, que é o raiz, é o container 110, que é o container de filhos. Então, essa query vai retornar na variável jfilhos mais de uma linha, porque no caso desse entrevistado que a gente está testando, que é o Francisco, ele tem 2 filhos. Então, o que a gente vai fazer depois é iterar sobre as linhas jfilhos, né? Então, for each dynamic e para pegar o nome do filho, f.str1. E vamos fazer aquele array que a gente fez de string, né? E, por fim, mostrar o nome dos filhos. Compilar e testar. Editar o cadastro Francisco, apertar salvar novamente. Olha só, o nome do entrevistado é Francisco e os filhos são Isabela e Liz. Se nós quiséssemos também gravar no banco de dados, a gente também pode usar o before commit para fazer uma gravação. E lembrando, se houver o disparo de uma exceção, mesmo depois de a gente ter feito essa gravação, vai acontecer um rollback e a nossa gravação vai ser desfeita também. Então, eu vou listar um exemplo em linhas gerais de como funciona um comando de gravação no banco de dados e, claro, a necessidade vai variar de projeto para projeto. Vamos declarar um objeto do tipo dbcommand, com a conexão aberta que nós recebemos e a transação. Aqui a gente roda a nossa cláusula, por exemplo, update, tabela de valores, né? Lembrando, string.format, set str1 igual a alguma coisa, etc., né? Value stable name. E aí, para rodar esse comando, é só usar cm.execute non-query. Isso vai rodar um comando no banco de dados. No nosso caso, nós vamos comentar, mas aqui é só para exemplo. Bom, nós também não vamos ficar escrevendo comandos de cabeça aqui no nosso before commit. Então, para a gente debugar o que a gente está escrevendo, a gente vai usar o projeto debugger do GlobalCAD, que nós já falamos sobre ele em outro vídeo. Dentro do projeto debugger, a gente tem que abrir o arquivo setup.c#, que está dentro da pasta settings. E como o nosso interesse é debugar o código before commit, a gente vai descomentar esse pedacinho de código, que é o debug before commit C# code igual a... Ele está dizendo que essa é a função que deve ser chamada quando o before commit for invocado. Então, vamos navegar até ela, botão direito, ir para a definição. Ele abriu um arquivo beforecommit.c#, que está também na pasta settings, é esse arquivo aqui, beforecommit.c#. Já está com um esqueleto mais ou menos pronto, né? E aqui, onde estão os 3 pontinhos, nós vamos colar aquele código que nós fizemos. Então, a gente pode voltar para cá
e colar o nosso código. Pronto, vamos colocar um breakpoint nesse DynamicJ e apertar o play para rodar o debugger. Então vamos abrir aquela entrevista do Francisco. Nota que nós estamos rodando em localhost, rodando localmente na máquina. Vamos lá, em analítico. E quando a gente aperta o salvar, o nosso before commit é chamado, atingindo o nosso breakpoint. Então aqui a gente pode usar as funções do Visual Studio, como por exemplo, a tecla de atalho F10 para passar para a próxima linha, inspecionar os objetos, passando o mouse sobre eles. Enfim, temos um debugger completo em mãos.